Hoje, 19 de novembro de 2009, projeto História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a SEMES, hoje gravando no Estúdio Museu Imagem e Som da Secretaria de Cultura, entrevistando a senhora L. Alves. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares, ao meu lado está o jornalista Lauro Tubino. Boa tarde, dona L. Boa tarde. Seu nome completo e data de nascimento. Meu nome completo é L. Alves, que sempre foi, não é o nome de profissão. Agora, eu tenho um Rodrigues do casamento que eu tenho que carregar oficialmente só. A senhora nasceu quando? Nasci em 7 de dezembro de 1926, numa cidadezinha mineira chamada Itanhandu. Mas fui bem pequenininha, pouquíssimo tempo de vida, para São Paulo, onde cresci, estudei, trabalhei, me aposentei. E só então escolhi onde morar, Santos. Mas sua relação com Santos é antiga. Desde pequenininha, né? Criança de São Paulo e pobre, não muito pobre, mas mais ou menos, faz farofa em Santos. A mãe vai tomar, com as crianças, vai tomar o trem, não me lembro que bairro que era, mas tomava o trem, descia aqui na Ana Costa, pegava o bonde, vinha para o José Menino, com a criançada. Minha mãe tinha 5 filhos, eu sou a mais velha. Lá no José Menino a gente alugava uma cabinezinha de madeira, que tinha um chuveiro e um espacinho de uns, acho que nem era 4 metros quadrados. E ali a gente passava o dia. De tarde, ia de novo para Ana Costa, ali na Estação da Cidadania, de Sorocabana, e pegava o trem de volta para São Paulo. Quando o dinheiro dava, a gente ficava 3, 4 dias numa das pensões por aí. Você veio para cá, então, menina, então vinha para cá? Vinha para cá, várias vezes. Os seus pais são da onde, seus pais? Meu pai era carioca, foi poeta do modernismo. O nome dele? Era engenheiro Heitor Alves. Mas ele faleceu muito cedo, aos 37 anos, e deixou minha mãe com 5 filhos. O nome da sua mãe? Amélia Guedes Alves. E ela? O pai dela, ela é mineira, mas o pai morando em São Paulo, nos mudamos, quando meu pai faleceu, nos mudamos para São Paulo. Qual era a profissão da sua mãe? Meu pai era engenheiro, a minha mãe foi dona de casa até a morte dele, aí depois foi ser escriturária da prefeitura. Em São Paulo? Em São Paulo. E, então, além das cabines ali, da praia, o que mais você lembra de Santos naquela época? Me lembro da bicicleta de 2 pessoas andando, que a gente andava também na praia. Me lembro, assim, de poucos casarões na praia. Acho que quase nenhum prédio. Não me lembro de prédios dessa época, não. E de pouca gente, mesmo em feriados, tudo isso, uma cidade bem vazia ainda, a praia, parte da praia. A cidade não alterou muito, né? E já tinha os jardins? Ainda não? Acho que não. Pelo menos na configuração atual não tinha, não. Nessa época, o acesso pela imigrantes não existia. Como Não. era feito? Pela Estrada Velha? Pela Estrada Velha, de Anchieta. Anchieta eu já era profissional, fui fazer a cobertura da inauguração da Anchieta. Mancheta foi 47. Em 47. E você vinha de trem, então? Vocês vinham de trem? Vínhamos de trem. Ônibus naquele tempo era muito difícil. Inclusive, até a Segunda Guerra, pouco se andava de ônibus. Em São Paulo mesmo, era trem. Era bonde, o similar do trem. E aí vocês vinham constantemente a Santos? Vinha? Sim, vínhamos 2, 3 vezes por ano. Sei lá, não me lembro exatamente a quantidade, mas sei que vinha sempre. Então, e aí veio como garota, depois como moça? Comecei a trabalhar com 15 anos. Ah. Comecei no jornalismo, mas comecei também no serviço público. E aí, férias, eu vinha já às vezes para Santos e às vezes para São Vicente,
passar férias em alguma pensão, algum hotelzinho. Você... Sempre fui muito ligada. Sua formação, então, você estudou aonde, o colégio primário? Primário? É. Faz Tem muito tempo. é. Né? É. Eu acho que secundário eu me lembro do colégio. Me escapou o nome agora. Então, Na Liberdade. Isso, na Liberdade, então. É, Vocês, paulistano. vocês moravam na Liberdade? Morávamos na Rua Francisca Miquelina, é Bela Vista, Bela Vista, é Bexiga. no Bexiga. E você falou que começou a trabalhar com 15 anos? Foi. Trabalhava onde você foi trabalhar? Comecei a trabalhar no IAPC, Instituto dos Comerciários, e num jornal que era Radiolar, o jornal do Carlos Bacará, dono da Rádio América, um semanário sobre rádio. O avô dessas nossa novela, essas revistinhas de rádio, de televisão que tem por aí. Era um jornalzão. Naquele tempo a gente estava bem perto ainda de Gutenberg, né? A evolução tinha sido bem pequena de Gutenberg até o chumbão, a calandra, o linotipo, tudo isso. E o jornal era sobre rádio, mas era feito daquela forma, no jornalzão. Hoje, como era uma mulher trabalhar em jornal naquela época? Era só eu. Era difícil? Havia preconceito? Havia, claro. Os rapazes tinham um pouco de ciúme, né? Como colega, eles eram bonzinhos. Profissionalmente, que eles tinham ciúme, tentavam cercear. Eu sei que eu me sentia sozinha naquela... Quando voltei, bom, falando um pouquinho da minha história no jornal. Comecei com 15 anos, fazendo este jornal e fazendo várias matérias de freelance. Não sei por que me pediam para fazer uma matéria sobre medicina, sobre coisas avulsas, para jornais avulsos. E aí eu me apaixonei pelo Monteiro Lobato, pela história sempre falando de lado, pela história do petróleo e do ferro. Já era apaixonada por leitura, por todos os livros dele. Mas soube que ele foi preso, perseguido, tudo porque dizia que no Brasil tinha petróleo. E isso era crime, dizer que tinha petróleo no Brasil. Isso me deixou muito indignada, mocinha, bobona. Quando começou a campanha do Petróleo é Nosso, eu fui imediatamente, primeira vez que eu vi uma mesinha de gente colhendo assinatura, vendendo botos, eu me coloquei ali e comecei a ajudar e a trabalhar na campanha do Petróleo é Nosso. Com essa campanha e com a abertura política, eu acabei indo parar na Assembleia Legislativa de 1947. Me convidaram para ir lá, para ir para a Assembleia. Você começou a trabalhar já Tinha trabalhado no tempo da ditadura de Vargas? Comecei no tempo da ditadura de Vargas. Você tem lembrança da ditadura, alguma coisa? Eu era menina, mocinha. Eu questionava muito meus professores de história, que diziam que o Brasil era uma democracia e depois o Brasil não se encaixava nada daquilo da democracia. Mas não sabia. O primeiro dia que eu vi escrito anistia, em São Paulo inteiro, no Vale do Anhangabaú, eu peguei o dicionário para ver o que era anistia. Mas estava apaixonada pela democracia que estava vindo e pela campanha do O Petróleo é Nosso. Sei que 3 dias de funcionamento da Assembleia Legislativa, da Assembleia Constituinte de 47, eu estava na redação da ata. Custou ainda um pouco para sair a nomeação, mas o trabalho veio logo. Eu tive que me afastar do jornal. Porque não havia espaço, não havia tempo. A gente trabalhava 16, 18 horas por dia. Era muito agitada a Constituinte naquela época? Ah, era. Foi votada em 1 ano, mas para valer. Os deputados trabalharam muito. E nós, redatora de ata, 2 horas antes, 2 horas depois, trabalhava mais ainda. E
Você lembra Mas dos eu era partidos, mocinho. dos partidos que atuavam lá? Você... Me lembro. O DN, PSD, acho que era PSD mesmo. O DN, PTB, Partido Comunista, PCB, né? Partido Comunista do Brasil, PCB, PCB, É. PSB, acho que eram esses, não eram muitos não. Que ano foi isso? 47, Constituinte. Constituinte Paulista. E os debates eram calorosos? Muito, muito calorosos. E a gente se empolgava, eu era super empolgada com as votações. Me lembro até da minha primeira decepção. Ali redigindo a ata, houve a tal jogo a votação da emenda a favor do jogo ou contra o jogo, que abolia todo e qualquer tipo de jogo no estado de São Paulo. E eu torcendo, fazendo a ata, meu auxiliar era o Roberto Cardoso Alves, que depois foi deputado federal. O Robertão assinalava as emendas aprovadas e rejeitadas, era meu ajudante. Nós, quando venceu a anulação, a não existência, não pode mais ter o jogo, a proibição do jogo, o deputado autor da emenda passou por ali. Ele era da UDN, que não convém falar o nome dele. Falei, parabéns, deputado, ganhamos. Ele disse, estou levando 200 mil nisso. Foi quando eu comecei a pôr o pé atrás. Esse negócio aqui não é tão limpo quanto parece. Naquela época você tinha alguma afinidade partidária? Não tinha, eu nunca pertencia a partido nenhum. Graças a Deus consegui fugir de todos os partidos até hoje. Mas tinha ligação pela campanha do Petróleo é Nosso. Eu tinha amigos, principalmente no Partido Comunista. O Mário Schemberg e o Catulo. Esqueci do sobrenome do Catulo, é um engenheiro. E a campanha da anistia, né, que foi anterior, você participou? Essa não participei não. Frequentava os grandes comícios, como frequentei os comícios da UDN, do Brigadeiro Eduardo Gomes. Minha memória está falhando em pequenas coisas. Frequentei, assisti o comício do Luiz Carlos Prestes, no Anhangabaú também. Me lembro de alguma coisa assim. Tinha muita gente no Muito, comício? em todos eles. É. Seja da UDN, seja do Partido Comunista, era lotado, parecia jogo de São Paulo e Corinthians. Quem eram os mais aguerridos tribunos, você lembra? Os partidos, os comunistas eram aguerridos, Não, os DN eu era meio... assistia assim por entusiasmo, pela coisa em si. Pela coisa em cima, né? Não seguia ninguém, Então, exatamente. E você fica na Assembleia, quanto tempo você fica lá? Me aposentei na Assembleia, né? Não ia largar aquela boca. Isso. Voltei para o jornal porque fui ser assessora. Ah, Numa época em que eram 2 assessores para cada bancada. Então era um assessor para redação e um para público. Eu fui para a bancada do PSB. Mas isso 12 anos depois de 47. Acho que foi 49 que eu voltei. 49 você volta para o jornalismo. Para o jornalismo. Aí voltei para os Diários Associados. 59, né? 49. 45, Não, 59, exatamente. 59, 12 anos, 59. Você volta para o jornalismo, né? É. Aí você vai trabalhar onde? Reportagem geral. Que jornal? Diários Associados. Ah, Não é tá que jornal, porque era Diário da Noite, Diário de São Paulo. Segunda edição do Diário da Noite. As rádios e as televisões. Era público. E você continua vindo a Santos? Sempre. Sempre? Sempre tive muita ligação. Na reportagem a gente vinha muito quando as coisas aconteciam. Na cidade, aconteciam no porto. Gente que chegava, gente importante. Morro que caía. Essas coisas todas a gente vinha fazer cobertura. E eu, no começo, tinha o Jornal dos Diários Associados aqui, né? A gente ia direto, era ali perto da tribuna.
chegava de São Paulo, já pegava o que é que eles já tinham feito e ia completar a matéria. E aí? Muitas vezes também, muitas vezes para passar férias. E aí você viu a transformação, você acompanhou? Como que você viu de mudanças aí, através do tempo? Você consegue ver as Consigo, sim, mudanças? consigo. Eu assisti parte da mudança para a praia, Isso é importante falar. que isso aí. havia um vazio. A praia não era vazia, mas era bem maneira, bem devagar. E a cidade tinha mais ou menos o rosto que tem hoje. Da cidade não houve grande alteração. Que era muito bonita e continua sendo muito bonita. Mas teve uma época de degradação maior do que agora está na época de recuperação, né? Teve uma época, uns 30 anos atrás, que a cidade foi ficando um pouco triste, um pouco decaída. E a praia foi ficando movimentada, habitada. Só cheia de para prédios. localizar, né? Quando se fala cidade, se fala centro, né? É, Isso, o centro e a cidade. O centro centro e a praia, né? Quer dizer, você conheceu Santos na década de 40, então. conheci na década de 30. 30. 30. Fim dos anos Depois 30. foi vamos dizer. vindo depois. Nós mudamos para Santos, para São Paulo em 34, 33, 34. Quer dizer, Logo começamos a vir, fim da década de 30 ainda. e como era o movimento havia um movimento de turismo aqui na cidade? Como se fala hoje? Olha, o turismo mais granfino, eu não sei. O turismo de farofa, havia. Já se chamavam farofeiros naquela época? Não sei, acho que não. Não. Acho que não, o Era nome veio veranista, eu depois. acho, não era alguma coisa? O cinema, chamava turismo de um dia, essas coisas já falavam, turismo de pobre. Mas o trem vinha bem cheio, viu? Os mais abonados iam para o Guarujá. Porque era difícil vinham para o Guarujá, exatamente. Era difícil também subir a serra pela Estrada Velha, não era muito fácil. O carro precisaria ser potente, porque senão ficava no caminho, não tinha ônibus que facilita. Não havia Tinha- linha de ônibus? Não. Não havia linha fixa de ônibus, não. O grande transporte era o ferroviário. Era o ferroviário mesmo. Como, aliás, entre São Paulo e Rio, tudo isso não era ônibus. Era o transporte ferroviário. Até a época da guerra, onde faltou combustível, e os carros tinham um negócio que chamava gasogênio, uma espécie de fogão a carvão nos fundos do automóvel. Quem não podia passar sem carro e não tinha direito a combustível era só para as coisas necessárias, ambulâncias, bombeiro, polícia. E quem não tinha direito punha gasogênio no carro. E a guerra? Você lembra da guerra? Lembro. Da guerra eu me lembro muito bem. Principalmente das faltas de coisas, né? Era uma luta terrível para conseguir pôr o alimento em casa. Porque não tinha mesmo. Se faltasse feijão, faltasse arroz. Minha mãe, coitada, trabalhava muito e ainda andava atrás, ouvia dizer que tinha arroz não sei em que lugar, ia a tal lugar para buscar arroz, açúcar não sei aonde. Essas coisas eram muito ruins. O pão era um pão feito com muita mandioca, um pão pesado, e era também comprado tinha fila de madrugada nas padarias para poder comprar pão. A gente ia com a empregada, cada dia ia uma das crianças de madrugada para ficar na fila do pão. E havia exploração? Havia câmbio negro, sim. Quem podia pagar tinha mais facilidade. E faltava gênero alimentício, o que mais Gênero. faltava? Condução, que tinha só o bonde era... Me lembro que pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, perto da minha casa, passavam os bondes com os professores da USP, da São Francisco. Todos eles iam de bonde para
para a faculdade. Não tinha muita discriminação, não. Tinha blackout lá em São Paulo? Tinha, com muita frequência tinha blackout. E outras dificuldades, que água que faltava, luz, condução, às vezes não tinha bonde também, as pessoas tinham que andar bastante para ir trabalhar. Blackout era frequente em Santos, né? Porque a cidade é beira-mar. Santos era frequente, né? Mas São Paulo também era frequente. Então, Serviços médicos, tudo havia carência. foi os 4, 5 anos de guerra, foi assim? Foram quase 5 anos, né? Quase 5 anos de guerra, né? Foi essa... Mas mesmo depois da guerra, a situação custou a se normalizar. Normalizar, isso. Muitas coisas custaram a se normalizar. Aí voltamos lá em 59, então você está lá no Diários Associados, né? Em 59 eu voltei para os Diários Associados sem deixar a Assembleia Legislativa, porque Claro. nos Diários Associados, como jornalista, estava até conversando com o Lauro, nós ganhávamos salário mínimo regional. 90% ou mais dos jornalistas ganhavam o salário mínimo, até a greve de 61, que resgatou um pouco a dignidade e o salário profissional. Então, a Assembleia era o meu ganha-pão. Eu me casei na Assembleia, tive 2 filhos, me desquitei na Assembleia, fiquei sozinha com os 2 filhos. Quer dizer, eu tinha que ter uma base. E como assessora parlamentar, eu trabalhava bastante, porque 9, 10 deputados, para você fazer todo o serviço de redação, dos projetos de lei, dos discursos, dos arrazoados, dos requerimentos, tudo isso a gente tinha que fazer, até cartinha de pedido de emprego. E a minha colega fazia a recepção ao público e o agendamento, essas coisas. Mas os deputados não tinham direito de secretário particular, não, só os da mesa. Só os da mesa, né? É. Carro e carro. Só da mesa Só da também. mesa Só também, da né? mesa também. E já nessa época, já 59, 60, já tinha mulheres mais trabalhando? Já tinha mais mulheres? Não, disse, era aquele salão, porque o Chateaubriand gostava assim, um salão enorme, sem divisória, só o que a gente chamava de aquário, que era a salinha dele, mesa atrás de mesa, umas 40 mesas ou mais, um monte de homens e eu. Eu fui a única há muito tempo. É verdade que tinha tido uma jornalista muito boa, bem mais velha do que eu, que foi a verdadeira precursora, a Margarida Izar, uma grande jornalista. Mas a Margarida foi requisitada pelo Chateaubriand para trabalhar como secretária dele. Então ela não frequentava a redação. Mas dali a gente foi batalhando. Eu sempre gostei de reportagem geral. Viajei bastante por conta de não ter internet, o que era muito bom. Ia buscar matéria, às vezes não tinha como mandar a matéria, porque o serviço continuava, né? O serviço que a gente ia fazer tinha suíte. Então a gente mandava por um portador, ia até o aeroporto e via uma pessoa com jeito de responsável, telefonava para o jornal, olha, quem está mandando, quem está levando nosso pacote é um senhor vestido de cinza, com gravata vermelha, chamado fulano de tal, e que vai entregar no balcão da VASP. O voo é tal, chega em São Paulo às tantas horas. Se ele não for, por favor, chamem pelo rádio, pelo microfone do aeroporto. E eles geralmente levavam a sério, viu? Os meus portadores não tenho queixa de nenhum, a não ser na morte do Castelo Branco, que o meu portador foi o governador Abreu Sodré, porque só os diários que tinham um filme de televisão do desastre da morte do Castelo Branco, pela nossa televisão lá do Ceará. E eles me deram a cópia, aquilo sagrado, muito bonitinho, eu dei em mãos do governador. Se não fosse o meu fotógrafo, o governador tinha dado para um outro jornalista
que estava ali dizendo, eu também vou, governador, deixa que eu levo. Mas o meu fotógrafo viu, falou, governador, não dá, porque esse cara é da Bandeirantes, vai levar para Bandeirantes. Mas conseguiu resgatar o... Conseguiu resgatar. O governador disse, é? Nossa, Então me dá aqui. E quando foi... não era, quando entrou o teletipo, o telégrafo, como é que é? Como é que aquela... Telégrafo já havia. Já havia. E havia também a passagem da notícia por telefone, mas tinham os copistas, os datilógrafos que ficavam copiando com o microfone no ouvido e copiando. Era tudo primitivo mesmo. Tinha rádio escuta também. Rádio escuta também tinha. Rádio escuta, é. Mas não tinha, não sei se não tinha ou não usava gravar Não. e levantar da gravação. É. A gente gravava para reportagem, mas de um estado para o... Me lembro da festa que foi na redação, quando se começou a passar fotografia por telefone, telefoto. Aí os colegas já levavam todo o equipamento de revelação, de corte, de tudo, e já passavam por telefone. Foi uma festa. Mais pra frente que tem como chama? Como foi o precursor? Como é que é? O Telex. Como é que é Tinha o Telex. Aquele era o Telex? Que era o Telex. Que era ligado permanentemente Que na fi- Reuter ou na UPI. Mas que fazia uma fitinha assim? Era ele? Era ele. Esse é o Telex? Picotava tudo. Picotava. Já tinha esse ou vai mais Já. pra frente? Já tinha o Telex? Que é, eu não me lembro É. direito. Cronologicamente, É, eu cronologicamente. não sou historiadora, você me desculpe. Era a UPI. É. Estava na redação, já fazia um barulhão. Né? Mas não me lembro assim que época que entrou. Que entrou. É. Me lembro direitinho que época que entrou a censura na redação. Isso eu me lembro. Como sofremos. Isso na ditadura de 64. 64. É. Então, e 59, 60, aí e a pré, como foi o pré-64? A agitação estava muito forte? Estava, mas a gente não sabia que ia dar naquilo que deu. Eu não sabia que ia ter um golpe, Não, inclusive uma passeata muito grande em São Paulo, que eu fiz a cobertura, a deputada Conceição da Costa Neves foi uma das líderes. São Paulo pela família, a Marcha da Família, Marcha que da foi chamada, Família com Deus pela Com liberdade. Deus pela liberdade, que foi uma das precursoras do golpe em São Paulo, golpe do qual o Adhemar de Barros tomou parte e depois ele foi cassado. Mas ele foi a favor, bastante, ele trabalhou bastante. Havia esse movimento, essa luta de direita e esquerda, o João Goulart cada vez mais fraco, tudo depois do suicídio do Jânio, né? Do Jânio? Getúlio. Suicídio do Getúlio. Não, da renúncia do Jânio, que é paralelo dos dois, é a renúncia. Renúncia do É a carta, eu estava pensando É. na carta do Jânio, Do que é Jânio. tirada da carta do Getúlio. Mas dali desencadeou, o movimento estava sério, estava grave, tudo isso, mas a gente não sabia direito onde que ia dar. E você descia para cobrir as greves aqui em Santos? Greve no Porto? Descia várias vezes, É. desci inclusive para cobrir, isso foi mais tarde, a campanha do Esmeraldo Tarquínio, que era um grande amigo. E aí 64, como é que foi 64? Na redação? Em aí, no relação jornal? a Santos, eu estou pensando, mas não me lembro. Não, de mas aí lá em Em São relação- Paulo. lá Você já- na redação, lá já 64. Lá a já greve foi suficiente traumático. traumático. Certo, lá em São A Paulo. minha tá. ligação com Santos era a ligação rotineira de reportagens, de acontecimentos Isso, e de férias. isso, E de férias e de lazer. isso. E com isso eu vi o crescimento do Gonzaga, o crescimento do Boqueirão, Boqueirão, isso. do Embaré, até a ponta da praia. Isso eu já estou pegando mais agora que eu estou morando aqui. Isso. A ida do fluxo, do boom para o lado da ponta da praia.
porque eu moro aqui há quase 20 Você anos. pegou o Parque Balneário, né? Parque Balneário antigo, Parque Antigo. bonito. Você chegou a ver a ponta da praia quando vinha aqui, jovem ainda, menina? Sim, porque às vezes tinha coisas para fazer em Guarujá. Jovem menina, não. Mas na cobertura, sim, por causa de Guarujá, né? Tinha muito evento em Guarujá, muito congresso, muita reunião, conferência, essas coisas. E como era a ponta da praia nessa década de 50, 60? Parece que era parecida com hoje a parte operacional. Sei. A balsa, tudo isso era mais ou menos. É. E o vazio muito grande Vazio, também. né? Então, vamos voltar. Lá em São Redação. Paulo, lá na redação, aí em 64, dá o golpe. Como é que foi na redação? Como que foi? Como é que... Foi muito triste, né? Eu fiquei muito chocada ali, trabalhando tudo isso, e mais chocada ainda vendo as prisões, quantas pessoas boas que a gente conhecia como gente decente, honesta, quantos colegas nossos foram sacrificados. Tudo isso a gente acompanhava de perto e foi muito triste. E também foi muito triste a queda do nível da imprensa. A gente sentia que trabalhava numa coisa, que gostava daquilo e que aquilo estava sendo desviado, mutilado. O censor na redação é uma figura que até hoje me arrepia. Então, como que foi a chegada do censor? Quando chega o censor lá, mais ou menos? Foi logo depois? 64, 65 já começou a ter censura. Chegou o censor. Os já. primeiros meses, o Castelo Branco não foi muito, não. Mas com o Costa e Silva o negócio já começou a piorar bastante, eu acho. Aí chega o censor na redação? Chega o censor e fica acho que até o fim dos Diários Associados, eu não me lembro daquilo lá, sem a figura do homem de terno. Ele Porque ficava, todo jornalista ele ficava onde? é um cara de jeans e camiseta. De camiseta, é. E um de terno, gravata e uma caneta desse tamanho, vermelha. Ele sentava onde? Ele sentava No meio. Ele sentava-se de frente para todo mundo. Tinha o chefe da reportagem Nossa. e o censor do lado, pegando as coisas da chefia de reportagem, ouvindo o que as pessoas, o que o chefe recomendava para os repórteres, interferindo quando era a vez, rasgando as matérias ou cortando aos pedaços. Isto não, isto não, isto não. E foi muito pior em 68, né? 68. Graças a Deus eu já tinha feito a reportagem a furo da morte do Che Guevara e já tinha sido processada em 67. Quando veio o AI-5, o meu assunto já estava resolvido sem problema. Porque eu Tá. fui processada. E quais são as figuras que você lembra daquela época? Companheiros que te marcaram a vida profissional, companheirismo também? O nome de jornalistas que atuavam E que foram sacrificados? Não, que foram sacrificados e que... Não. Que atuavam Que lá, atuavam, você né? lembra? Que eram famosos, ou que marcou a época lá Nos Diários Associados. O Maurício Loureiro Gama, o Carlos Espera, o Tico Tico, esses da televisão. E, meu Deus, eu estou com a memória ruim para o nome. Não tem problema. Como é que chama aquele que era presidente da Federação Espírita? Que foi deputado, não? Não, não foi. Depois do Deus Espírito ele foi deputado. Freitas Nobre, de para frente. Freitas Nobre também. Isso, Freitas Nobre. E o Edmundo Monteiro, que apitava nisso aí? O Edmundo era afilhado e sucessor do Chateaubriand. Quando Chateau morreu, ele deixou o espólio não para os filhos de jornais. Em São Paulo era para o Edmundo, também esqueci o nome dos outros. E o Edmundo é que ficou mais ou menos o responsável por tudo.
E os diários foram encolhendo, encolhendo, encolhendo. Inclusive, ele uma vez, na instalação de um dos quadros que o Chateaubriand tinha deixado para ser inaugurado lá do Museu de Arte, ele falou para todos os jornalistas ali na inauguração: vocês vejam, nós estamos passando dificuldade e com tudo isso aqui sem poder vender e nem empenhar. Quer dizer, ele não entendia que a Fundação Museu de Arte não tinha nada a ver com os diários associados. Era um pessoal meio egoísta. Vamos falar E sobre... foi assim que os diários foram morrendo. Foram morrendo. Parece que só se salvou o de Minas, né? E João Calmon também, da Vinácia, o pessoal do Cruzeiro também, jornalistas de ponta. E o episódio do Che Guevara, como é que foi? Bom, a gente foi para a Bolívia, eu, o fotógrafo Antônio Moura, que tem fotografias belíssimas. Vocês vão à Bolívia quando? Em outubro de 67. Outubro de 67. Mas nós fomos para fazer a cobertura do julgamento do jornalista Regi Debré. A do Debré, né? É. Também na província de Santa Cruz, numa cidade chamada Camiri. Só que a Bolívia tinha nosso cinegrafista era o único no mundo, não tinha outro, Walter Janello. Só que os bolivianos davam um visto de entrada na cidade, tinha uns 200 jornalistas, que não podiam sair dali. Um visto de entrada. Se saísse, tinha que ir a La Paz buscar outro. E nós, com pouco dinheiro dos diários associados, fomos tentar esse visto em Santa Cruz de la Sierra. E ficamos 2 ou 3 dias frequentando o exército, a unidade do exército dali. E a gente percebendo que estava havendo alguma coisa diferente, que eles estavam todos migrando para a cidade de Vale Grande. Fomos até lá, com o aval do diretor, dono da rádio local, que nós pagamos a viagem e ele nos deu entrada. E vimos a morte de outros guerrilheiros da guerrilha do Guevara, uns argentinos. Quer dizer, ficamos ligados, a guerrilha está no fim. Na volta, também conversando na estrada, em barzinho, ficamos sabendo que aquela era a região da guerrilha, que o Guevara estava por ali, tinha passado, tinha não sei o quê, e vendo os cartazes de procura-se, né? Vivo ou morto, procura-se vivo ou morto, a cara do Guevara. Tinha cartazes? Tinha cartazes no interior inteiro, nas estradas todas. E muito militar estava na região? Estava muito comando. Foi primeiro o general, depois foi o coronel, depois foi o major. Aí chegamos em Santa Cruz, de volta dessa ida à cidade de Vale Grande. Nos reunimos até com um jornalista do estado de São Paulo, José Stachini, que estava passando férias ali e estava também antenado. E resolvemos, vamos para Vale Grande, porque é lá o nosso lugar. A guerrilha está no fim, não vamos cobrir o julgamento do jornalista, e até em discussão com o meu chefe de reportagem, Wilson Gomes, ele dizia: mas vocês não vão perder só o emprego de vocês, vão fazer perder o meu. Você garante? Eu garanto. Vocês garantem que o negócio... Garanto, vamos lá. E fomos. Chegamos de volta no dia que o Guevara tinha morrido. Morreu de madrugada, nós chegamos de manhã. Isso na cidade de... Na cidade de Vale Grande, que fica a uns 150 quilômetros, mais ou menos, da outra, Camiri. Mas não tinha ninguém da imprensa internacional lá. Estavam todos lá no... Estavam todos no lá outro, no Debré, lá. fechados, porque engaiolados, sem poder sair e sem saber do que estava acontecendo também. E foi assim que nós fizemos a cobertura da morte do Guevara. Lá em Guerra era por ali? A guerrilha, nós vimos... Não, tem a guerrilha e aquela... A vila de La Higuera, como chama aquela... La Higuera? Higuera, é isso.
Não, da Higueira não tem nada a ver com Não tem. isso. Não. Foi assim, um pouco por sorte, um pouco por feeling, chegamos. E como é que vocês fizeram chegar no jornal isso? Ah, foi outro drama, porque fizemos, o Stachini fazia uma matéria, eu fazia outra, levávamos no correio, gratificávamos, porque o boliviano é muito, olha, um lanche para vocês, um cafezinho, e voltávamos para o hotel e íamos fazer a cobertura de mais alguma coisa, escrever mais alguma coisa. Quando chegou às 7h30 da noite, ficamos sabendo, vimos o coronel avisar. Ah, teve um jornalista da UPI que chegou, ficou meia hora, botou nota de 50, 100 notas de dólares no bolso de todos os oficiais do exército boliviano, chamaram ele numa sala especial, e sei que na hora que o corpo chegou na lavanderia do hospital para onde foi levado, saindo do helicóptero para o hotel, ele estava lá também, tirou umas fotografias e se mandou. Então teve essa concorrência ao nosso furo. É. Vocês tiraram fotos? Tiraram fotos? As fotos são maravilhosas, as fotos. Os Diários Associados venderam para o mundo inteiro. Olha. O filme e as fotos foram vendidas. Meu texto não, porque saiu no jornal, tá divulgado. Também escrevi para a revista Cruzeiro várias coisas, do Silvio Guevara, inclusive. Mas foi muito emocionante. Mas como vocês conseguiram fazer chegar, sendo a Bolívia um país bem atrasado? O correio falou, né? Tinha correio, tinha telégrafo na cidade de Vale Grande. Mas eles não liberaram o telégrafo a não ser às 7h30. Eu usei aquilo que eu vi. O Stachini não queria. Mas eu peguei o dinheiro meu e dos colegas, depois o Stachini pagou a nossa hospedagem e a viagem de volta. E peguei o meu texto e o dele, levei para o correio e fui pondo dinheiro no bolso de todo mundo. Notinha pequena de dólar, abria-se uma porta, eu punha nota maiorzinha em quem estava naquela sala, até que cheguei nos telegrafistas. Sabia que um dos 2 telégrafos tinha sido liberado pelo Exército para o público. E tinha fila lá de povo. E ali, botei $50 na mesinha de cada um e falei, passa esses 2 telegramas. Ele olhou, pois não, pode ir, a senhora pode ir, que está garantido. Eu falei, não, vou ficar aqui porque tem mais dinheiro para vocês quando terminarem. Aí ele olhou e disse, em português, eu falei, não faz mal, pode ir errando, não tem problema, desde que você passe. E esperei ele passar o meu telegrama, o telegrama do Stachini, dei mais $50 para cada um e fui embora. E nós pegamos o carro de volta até Santa Cruz e eu peguei o avião para São Paulo de manhãzinha. E a foto? As fotos estavam comigo. Eu peguei as fotos e o filme. Eles 2 ficaram para fazer a cobertura do Você julgamento. mandou a notícia na frente e a foto chegou depois? A notícia foi na véspera. Foi no dia da morte do Guevara. Foi no dia 8 para ser publicado nos jornais do dia 9. E no dia 9 eu cheguei com as fotos e o filme. E estava lá toda a alta cúpula do Exército, estava lá na cidade? Estava. Ministro do Exército e todo mundo. Tinha americano lá? Né? Tinha. Tinha americano. Inclusive, quem identificou o corpo do Guevara foi um oficial americano. Que isso, aquela matéria da Veja, deu a notícia e a foto dele, já bem mais velho. Aí eu fui processada pelo Exército. Como que foi o processo? Fala do processo. Foi por escrito. Graças a Deus não foi acariação nem nada. Eles mandaram um arrazoado dizendo que se tinha tantos jornalistas na Bolívia tão perto e só eu cheguei lá é porque eu tinha notícias, informação privilegiada. E eu mandei uma resposta dizendo que eu não tinha informação privilegiada coisa nenhuma e contando como é que se deu a minha ida até lá. E eles se deram por satisfeitos, graças a Deus. Mas, em relação ao jornal, não.
eles quiseram que os nossos jornais, desmentissem tudo que tinha sido noticiado. 3 dias depois, interromperam a minha série e mandaram o meu diretor de redação, Joaquim Pinto Nazário, à Argentina, com as fotos e o filme para o pai, não sei se o pai ou a mãe, porque só o pai era vivo, do Guevara. E o pai dizia, bom, o nariz parece com o do meu filho, mas já o rosto não, porque ele tinha um rosto redondo, este corpo aqui está com o rosto magro. O pé também não, porque meu filho jamais andaria sem uma bota ortopédica. E ele não tem bota ortopédica no pé. Tinha só uma meia bola de borracha amarrada no calcanhar. E assim ele publicou, o Nazário publicou. Isso parece, aquilo não parece, a família tem dúvida, para ir desmanchando o impacto da notícia. Depois, uns menos de um ano depois, o tenente que atirou no Guevara primeiro, foi o tiro na nuca, teve problemas mentais e foi internado no Rio de Janeiro, no Hospital do Exército do Rio de Janeiro. Eu quis ir, pedi, implorei para fazer uma entrevista com este homem, não me deixaram. A censura não me deixou. Assim foi a nossa ida, a nossa convivência com a censura. Um dia a dia muito triste, coisas que a gente sabia de pessoas que tinham sido sacrificadas, inclusive o Vladimir Herzog, como tinha acontecido, e não se podia fazer nada, não se podia falar, mas dentro da redação a gente ficava sabendo. Ficava sabendo também de pessoas, colegas ou não, que tinham sido presos, de estudantes. Minha filha, neste ano, tinha entrado na USP, medicina da USP, e ela chegava naquelas paredes de procura-se com os retratos. Quando eles publicavam, estudantes, por exemplo, uma cartela com 12, e aqueles que eles pegavam, que eles matavam, eles botavam um X. E tinha muitos colegas da minha filha, ela chegava e chorava, eu falava, mas não faz barulho, chora, mas não faz barulho. Olhando os retratos lá e vendo, eu perguntava quem era. É fulano, é ciclano. Você falou, em 68 a censura ficou mais... Muito pior. Muito Isso tudo pior? foi depois de 60. Não, eu acho que o que a minha filha fala, as mortes, foi depois de 68. As mortes, sim. Não foi de 64, não. Falou em relação à censura. Depois de 68... 68 se agravou bastante. A censura? Foi assim, a censura total. Foi a época que o Estadão começou a publicar receita de bolo. Em vez de tirar as partes censuradas, como os diários reformavam a matéria, aumentavam o tipo, tudo isso para fingir que não tinha acontecido nada. E o Estado não, botava as receitas de bolo. Você fica nos dias associados até quando? Até o fim, quando é que foi? Você sabe? De quê? Dos fins dos associados. Não. 70 e muito pouco. 73, 70. Por aí. Nessa... Mas foi assim um fim tão melancólico. E tem um processo trabalhista que se arrastou, se arrasta ainda até hoje. Nada, você sabe que não deu para a gente receber nem fundo de garantia, nada. Eles não pagavam nada disso, os diários. Isso desde muito antes, anos antes. Eu fui chefe de redação, chefe de reportagem nessa época terrível. Depois de 69, por 70, 71, Deus me livre. Porque lá nos diários funcionava assim, era pool total, de condução, de fotógrafo, cinegrafista. Se tivesse o repórter de televisão ia também. Todo mundo junto. E a condução também, os carros já estavam
ficando avariados, tudo isso, e a gente tendo que comandar esse batalhão. No fim eram 200 pessoas, muita coisa acontecendo e sem condições nenhuma. Depois dos diários, você foi trabalhar onde, você? Depois dos diários eu não fui trabalhar. Inclusive, fui para uma agência de publicidade do Amário Salles, fui para jornal, assim, para órgão, não fui para nenhum. Porque aí eu estava mais vinculada à Assembleia. Eu tinha que completar meu tempo lá, certo. com uma carga horária mais pesada Isso. do que aquela que os diários me permitiam ter um pouco mais de folga, podia viajar, podia fazer coisas assim, dando conta do meu recado na Assembleia por trabalho e não por horário. Aí ficou mais apertado também, cumpri meu tempo no Estado, fiz assessoria de imprensa, fiz coisas assim avulsas, não fiz trabalho mais nenhum. Você se aposenta quando? Que ano? Não lembro. Não lembra? Não lembro. 70? Década de 70. 70? Aí você volta para... Aí você veio a Santos? Não me aposentei no INSS, no jornalismo, eu me aposentei só na Assembleia. Na Assembleia, isso. Eu achei que 2 aposentadorias era imoral. Até o dia que eu soube de figurões aí que tem 5, 6. Mas eu não tive a segunda. Não requeri. Então, no final da década de 70, você aposenta na Assembleia? É. Aí você muda para Santos? Não, mudei para Santos em 90. Aí, 90. Eu fui trabalhar com a minha irmã, Vida Alves. Tinha um curso de oratória, de comunicação. Certo. Eu fui trabalhar com ela. São Paulo. São Paulo. Dando aula de comunicação para mais ou menos o tipo padrão que eu dei aí no Centro de Convivência. Para pessoas avulsas, para candidatos a deputados, para empresários, para balconistas. A Arno tinha contrato grande, a gente viajava o Brasil todo, dando cursos para balconista e para gerente de loja. E quando vim para Santos, por escolha, foi em 92, eu disse que eu estou fazendo 20 anos, acho que não. Não foi em 92, 91. Escolhi Santos, e agora eu vou cuidar da minha aposentadoria de verdade, vou cuidar de mim, vou descansar, vou pegar praia, e vim para Santos. Que a cidade, entre as cidades do litoral, eu tinha tido um apartamento em Mongaguá, uma época dos meus filhos adolescentes, mas com a infraestrutura que tem Santos e toda a gostosura que tem Santos e o meu passado com Santos, eu vim para Santos. Só que descansar mesmo, descansado assim, foram uns 2 anos mais ou menos, porque aí eu já comecei a me engajar nas campanhas pelos idosos. Acabei fundando com a minha amiga recentemente falecida, Dolores de Melo Vação, o Núcleo de Apoio à Terceira Idade. Fui parar no Centro Regional do Idoso, fui presidente do centro por uns 12, 13 anos. E dali a campanha pelo Estatuto do Idoso, pelas conquistas do dia a dia, problemas de saúde aqui, de centro de convivência ali, tudo isso foi uma luta de bastante tempo, uns 15 anos. Eu fiquei nesses movimentos e cada vez mais apaixonada por Santos. Também participando de outros grupos aqui de Santos. Até que, ultimamente, resolvi ser comerciante, porque eu nunca fui comerciante na minha vida. E para a gente conhecer a pessoa humana, precisa também entrar em negócio. O comércio é uma grande escola. Resolvi tentar ver no que dava. E como é que está indo os negócios? Como é que está indo? Os negócios estão indo no vermelho, continuam no vermelho.
Mas eu continuo satisfeita, porque eu viajo para buscar estoque, eu viajo para ver o que é que está surgindo de novo num lugar, no outro do estado, do Brasil. E também eu dou cursos de artesanato para o pessoal do entorno do mercado, aquele pessoal carente, do curso de bijuteria com reciclagem de capa de revista, de fita, de fuxico. E me empolgo com esse pessoal. Vamos ver se consigo. Se você pudesse voltar, você faria tudo de novo? Tudo eu acho que não, mas quase. Por exemplo, não o quê? Eu pediria a segunda aposentadoria. A do INSS, porque eu tinha direito. Não tem mais? Não, agora caducou. Mas eu tinha direito, eu não seria assim, tão Caxias. Outras coisas também que eu fui um pouco Caxias demais. E Santos? E Santos, como é que foi? Santos. E o olhar sobre Santos, as mudanças, como é que foi? As transformações, as permanências? As transformações de Santos não estão me deixando muito contente, não. Eu acho que quando eu mudei para cá, Santos estava maravilhosa, no ponto certo da cidade, melhor do mundo para a gente morar. Perto da família que está em São Paulo, que eu vim sozinha, com tudo que a gente necessita para viver, toda a infraestrutura, com a praia maravilhosa, com a tranquilidade que havia há 18, 20 anos atrás, com o trânsito fluindo facilmente. Agora, com essas construções todas que estão fazendo aí, o trânsito já não está tão bom. A segurança também já perdeu bastante. A violência já está maior. Então, já não está. Então, bom, para mim não vai haver problema nenhum, nem de aquecimento global e nem de transtornos aí maiores com trânsito, tudo isso. Mas para as pessoas mais novas, os que vão ficar por aqui, é que eles vão enfrentar o problema, talvez, de Santos se transformar num pequeno São Paulo, eu acho. Vocês não acham, não? Mas eu amo Santos, continuo amando Santos. Outro dia ainda vibrei com uma reunião das sorotimistas do meu clube, que nós fizemos uma homenagem para o autor do hino de Santos. Música que eu conheço desde que mudei para cá, que os corais cantam, e que eu já achava que era o hino de Santos. Há pouco tempo que eu fiquei sabendo que só agora foi oficializado como hino de Santos. E foi uma homenagem, quando o pessoal todo cantou o hino ali, foi muito emocionante. Eli Alves, você quer falar mais uma coisa que a gente não... completar alguma pergunta que nós não fizemos? Quer falar alguma coisa? Antes dos conselhos finais, antes do finalmente. Recebi um telefonema do Saulo Gomes, que está sendo publicado na íntegra, em livro, o Pinga Fogo do Chico Xavier. Eu fui uma das entrevistadoras dele. Então ele me telefonou para dizer que está saindo o livro, mas ainda não recebi. Fala do Saulo, aquele jornalista? Jornalista, que agora mora em Ribeirão Preto. Saulo Gomes, fizemos muitos trabalhos juntos. E como é que foi essa entrevista? Que você fez com... Foi o Pinga Fogo do Chico Xavier. Ah, do Chico Xavier. É isso que está sendo publicado. Foi quando o Chico Xavier se tornou mesmo reconhecido. Foi um dos programas de maior audiência. Dona Eli Alves, é só isso. Fazer as suas considerações finais? Minhas considerações finais são de que, apesar de um crescimento um pouco exagerado da cidade nesses últimos anos,
dos prédios, aliás, da cidade, a cidade como um todo, a verticalização de Santos, eu continuo amando Santos, que eu conheci em criança e que já era assim, a expectativa, aquilo que era o gostoso na vida da gente era vir a Santos passar um dia. Quando eu vim passar a vida, o amor não diminuiu, pelo contrário, cresce cada vez mais. Gosto de Santos, amo Santos. Em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos, queremos agradecer a senhora Eli Alves pelo depoimento. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Obrigado.